Já tivemos a introdução, todo o primeiro capítulo, e hoje nós vamos estudar o capítulo 2, terminando a partir do versículo 11. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 11. Capítulo 2, verso 11 até o 21. Vamos terminar o capítulo 2 hoje, se Deus assim permitir. Amém? Para quem está chegando hoje, a carta de Paulo aos Gálatas, ela foi escrita com um propósito específico de defender o evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo. Por quê? Porque alguns judeus que nominalmente tinham se convertido a Cristo, achavam que para serem salvos, eles não precisavam apenas de confiar ou crer, depositar a sua fé na obra sacrificial de Jesus. Eles acreditavam que, além disso, eles tinham que cumprir com as tradições dos homens, com algumas cerimônias da lei judaica que eles tinham recebido no Antigo Testamento. Então, eles acreditavam que a salvação dependia de duas coisas: da obra de Cristo, mais a obediência à lei cerimonial. Vocês estão entendendo, né? Só que Paulo, nessa carta, ele vai lutar ferrenhamente com palavras duras e vai tentar mostrar que o verdadeiro evangelho e que a verdadeira salvação, ela depende exclusivamente da obra de Cristo e de nada mais. Nenhum homem pode ser salvo pelas obras da lei. Nenhum homem pode ser salvo pelo seu próprio esforço, pelas suas próprias obras. Porque diante de Deus todos nós somos pecadores. Diante de Deus todos nós estamos debaixo de culpa. Diante de Deus todos nós somos merecedores de condenação. Diante de Deus todos nós somos vistos como mortos em nossos pecados. Diante de Deus todas as obras que nós fazemos, quando estamos no estado de pecado, de culpa, de condenação, nenhuma dessa obra é visto como boa no sentido espiritual da palavra. Ou seja, não agimos para Deus ou para a glória de Deus quando Deus não nos alcançou ainda ou não nos tem alcançado. Sem Cristo, sem Deus em nossas vidas, todas as nossas obras são trapos de quê? De imundícia, como diz o profeta. Não são aceitas diante de Deus, porque nós somos pecadores e estamos nesse estado. E Paulo vai mostrar que somente Cristo, a obra de Cristo, quando eu falo a obra de Cristo, eu estou me referindo à sua morte na cruz, à sua ressurreição, o seu derramamento de sangue, nos ter substituído ali na cruz. Sem essa obra, sem confiar nessa obra, nós estamos completamente perdidos. Essa é a mensagem do Evangelho. Evangelho não é carro novo, Evangelho não é casa nova, Evangelho não é deixar de ser pobre para ser rico, Evangelho não é ter uma vida somente de saúde, Evangelho não é estar tudo bem, mas o Evangelho é você compreender que você é pecador, e é pecador porque herda o pecado do nosso representante, Adão, e da sua esposa Eva, do primeiro casal. O pecado deles foi imputado sobre nós, nós somos culpados, nós carregamos esse pecado original, e esse pecado original se torna uma realidade, porque desde o nosso nascimento nós somos o quê? Pecadores. Davi diz que nós nascemos em pecado e fomos concebidos em pecado. É só uma questão de tempo para que o pecado seja manifestado de uma maneira clara na vida do ser humano. Enquanto bebê, nós não conseguimos enxergar, porque um bebê não tem ainda condições físicas e mentais para pecar como nós pecamos. Mas a partir do momento que esse bebê vai se desenvolvendo, nós vamos enxergando o pecado na vida dela, na vida dele, né? Por quê? Você vai ver que a criança ela vai aprender a mentir, a criança ela vai aprender a enganar, a criança vai aprender a chantagear, a criança vai brigar com outra criança se a outra criança pegar no brinquedo dela, ou seja, vai ser egoísta. Enfim, o pecado começa a ser uma realidade. Somos pecadores porque o pecado foi imputado sobre nós, a culpa do pecado foi imputada sobre nós por Deus, porque Adão e Eva nos representavam, eram os representantes da raça. Assim como Cristo,
que é o Deus encarnado, vem, se torna homem, assume o nosso lugar legalmente. E a nossa culpa é lançada nele, ele que não tem culpa nenhuma. E ele que não tem culpa nenhuma assume a nossa culpa, e não somente isso, obedece à obediência que nós não temos condições de cumprir, e além disso sofre a punição que nós somos merecedores. Então veja, se o pecado de Adão foi imputado sobre nós, nossos pecados foram lançados sobre Cristo. E Cristo paga pelos nossos pecados, e agora a justiça dele é lançada sobre nós. E a maneira de nós recebermos essa justiça de Cristo em nossas vidas é por meio da fé. A mão que abraça a justiça de Cristo é a fé verdadeira na obra dele. É isso que Paulo vai falar aqui, que a salvação não depende, em hipótese nenhuma, de nossas obras. Então, ele já tem dito que o evangelho que ele prega é um evangelho que vem de Deus, lembram disso? Que ele é um apóstolo não enviado ou não escolhido por homens. Ele vai dizer desde o capítulo 1 que foi Deus que o escolheu. Capítulo 1 ele mostra que até se um anjo vier lhe pregar outro evangelho, que seja amaldiçoado, que se alguma coisa passar de Cristo, da morte de Cristo, da obra de Cristo, que seja maldito, porque o que passar disso torna o evangelho falso. Depois no capítulo 2 ele vai contar a história dele e vai dizer que Deus se revelou na vida dele. Ele vai falar da conversão dele, do trabalho dele após a conversão, e que sempre ele trabalhou na direção de Cristo, sempre na direção de Cristo, e que o evangelho que ele prega, ou que ele pregava, era o mesmo evangelho dos apóstolos, porque os apóstolos também estiveram em comunhão com ele, quando deram a destra de comunhão, tanto Pedro, quanto Tiago, quanto João, tanto no concílio de Jerusalém, quando eles ali foram recebidos e apoiados pelo trabalho que realizavam já entre os gentios. Capítulo 2, versículo 11, Paulo vai falar agora de um acontecimento que ele teve que confrontar o principal dos apóstolos, Pedro, porque até Pedro estava sendo influenciado para sair da verdade, para sair do evangelho verdadeiro, para abraçar a influência de um falso evangelho. Já pensou? Qualquer um de nós podemos ser influenciados por um falso evangelho. Por isso que nós devemos estar muito seguros em Cristo, na verdade de Cristo, na verdade da palavra de Deus. Abra aí em Gálatas 2, verso 11, vamos ler do 11 até o 21. Se eu estiver falando rápido demais, os irmãos podem fazer assim, tá? Que às vezes eu estou pensando e estou achando que estou sendo devagar e pode ser que eu atropele algumas coisas. Então, podem, pastor, eu não entendi o que o senhor quis dizer, a explicação desse versículo, desse texto. Verso 11. Quando, porém, Cefas, que é o nome aramaico de Pedro, tá? Cefas é Pedro, só que em aramaico. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, ou seja, se tornaram hipócritas com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade, que só é uma, do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Veja bem, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus.
também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar, eu vou explicar tudo isso a vocês, se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Deixe sua Bíblia aberta, alguns versículos aqui são difíceis, mas nós vamos entender claramente o que Paulo estava dizendo. Meus irmãos, lembrem-se que essa igreja, a igreja dos Gálatas, que ficava na região sul, ali da Ásia Menor, região da Galácia, a Galácia do Sul, foram igrejas, não era uma igreja, como nós temos a noção de igreja hoje. Igreja Batista Ebenezer, aí nós temos a noção dessa igreja aqui local. Mas quando falamos aqui da igreja dos Gálatas, pensem em várias igrejas espalhadas nos lares, em várias cidades ali daquela região. Paulo está escrevendo a esses irmãos, a essas casas. Por quê? Porque esses irmãos estavam sendo visitados por alguns judeus que tinham falsamente se convertido, e esses judeus estavam visitando esses gentios. Todo mundo sabe aqui qual é a diferença de judeu e gentil? Só porque tem algumas pessoas novas. Quem não sabe o que é gentil? Gentil é toda pessoa que não é judia. Gentil é toda pessoa de outra nação fora de Israel. Então, quem não é judeu é o quê? É gentil. Você pode ser judeu se for filho de pai misto, né? De pais mistos, né? Se a mãe for judia, aí você pode ser judeu, como no caso de Timóteo. Timóteo era filho de mãe judia, mas o seu pai era grego. Ele era judeu, considerado judeu, foi circuncidado. Paulo circuncidou para ele ser considerado judeu no aspecto geral, para ter acesso às sinagogas onde Paulo começou pregando o evangelho. Mas gentil é todo aquele que não é judeu. E a igreja, vocês lembrem que a ordem de Atos foi o seguinte: mas vocês receberão o quê? O poder, o Espírito Santo, né? Descerá sobre vós, né? O poder, e ser-me-ão testemunhas. Onde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. A mensagem de Cristo, ela começa entre os judeus, mas ela deveria se espalhar no mundo todo. Foi ele quem disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a mensagem de Cristo, o evangelho, não era para a salvação apenas dos judeus, mas era para a salvação de todos aqueles que são eleitos do Senhor, entre judeus e entre gentios. Quando Deus se revelou a Abraão, disse que a descendência de Abraão seria bênção para todas as nações. E Paulo vai dizer isso aqui em Gálatas, que ele se referia a Cristo. Cristo é o descendente que seria bênção para todas as nações. Salvação para pessoas de todas as nações, de todas as etnias. Então veja que essa igreja, ou essas igrejas da Galácia, estavam sendo influenciadas por judeus que estavam dizendo: olha, vocês não devem somente crer em Cristo para serem salvos, mas vocês precisam também se circuncidar. Vocês precisam cumprir com as tradições que os homens criaram em relação à lei de Moisés. Vocês precisam cumprir todo o cerimonialismo e tudo mais. E aí Paulo, sabendo que esses judeus estavam influenciando essas igrejas e deturpando o verdadeiro evangelho, que tira Cristo do centro e coloca algo mais além de Cristo, ele escreve para essa igreja essa carta,
e começa agora a mostrar o que é o verdadeiro evangelho. Que ninguém, nenhum homem, pode ser justificado pelas suas obras ou pelas obras da lei. Como se resume a lei, irmãos? Como se resume a lei? Como foi que Cristo resumiu a lei? Amarás a quem? A Deus, de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua força, toda a tua alma. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo? Amarás ao próximo como a si mesmo. Pergunto, quem é capaz de cumprir essa lei? Quem de nós? Quem de nós é capaz de amar a Deus de todo o coração? Quem de nós aqui é capaz de amar o próximo como a si mesmo? No sentido mais pleno da palavra. Alguém de nós aqui é capaz? Porque se fosse, seria salvo pela lei. Não é verdade, Roberto? Se fosse, seria salvo. Já pensou? Nenhuma. Não pode falhar em nada. Esse amor deve ser demonstrado em todas as áreas da sua vida. Pensamentos, palavras, ações, sentimentos. Qual homem é capaz disso? Já que somos pecadores, quem de nós consegue aqui cumprir com a lei? Quem de nós consegue amar a Deus acima de todas as coisas? Até mesmo acima de você? Quem de nós consegue amar ao próximo como a si mesmo? Ninguém. Então Paulo está dizendo isso, ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, ninguém vai ser salvo pela obediência à lei, porque nós falhamos diariamente em relação à obediência à lei do Senhor. E agora, como é que nós podemos ser salvos? Por nós mesmos, de jeito nenhum. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Cristo se tornou Deus, homem. Deus se tornou homem na pessoa de Jesus Cristo, assumiu a nossa humanidade sem pecado, cumpriu a lei em todos os seus aspectos e pagou, nos substituiu, recebendo sobre ele a nossa condenação, para ter autoridade para nos conceder a vida, a justiça que nós somos incapazes de obter por nós mesmos. Então Paulo está defendendo isso aqui, irmãos. Esse é o cerne da carta aos Gálatas, de que a salvação é Cristo e que não precisa de nada mais. Nós temos muitas igrejas evangélicas que infelizmente pregam Cristo, mas pregam também a tradição dos homens e dizem que você não precisa somente de Cristo, mas precisa de algo mais. Há muitas igrejas legalistas que batem muito forte nisso. Ah, o irmão é crente, o irmão tem Cristo, mas se o irmão usar uma bermuda, o irmão vai para o inferno. Ah, o irmão é crente e tem Cristo, mas se a irmã não usar uma calça comprida, a irmã não vai para o céu. Veja que absurdo. A salvação é Cristo e somente Cristo, porque a nossa salvação vem dos méritos dele. Foi ele que morreu na cruz, foi ele quem pagou o preço, foi ele quem obedeceu até a morte, foi ele quem nos substituiu. Então nós precisamos entender isso, é isso que Paulo está dizendo. E aí, irmãos, é interessante que depois que acabou o concílio lá de Jerusalém, onde Paulo foi tratar das questões, justamente dessas questões, que esses judeus estavam visitando as igrejas que ele tinha fundado, e estavam exigindo que os irmãos se circuncidassem e cumprissem com a lei de Moisés, as leis cerimoniais, não a lei moral, porque a lei moral nós continuamos a obedecer à lei moral, embora saibamos que ela não nos salva, porque nós quebramos essa lei constantemente. Jesus Cristo diz, o visto que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se olhar e desejar no coração para uma mulher, você já está adulterando. Quem é que escapa disso? Qual homem que escapa disso? Qual homem que em toda a sua vida nunca adulterou? Porque eu já adulterei em pensamento. Ah, não, pastor, o senhor não. Qual é o homem que escapa disso? Ou qual a mulher também? Agora é claro, quanto mais você cresce em Cristo, mais você se torna o quê? Firme. E os seus olhos puros,
Vocês estão entendendo, né, o que eu estou dizendo? Mas quando Cristo diz não adulterarás, visto que foi dito não adulterarás, os judeus entendiam que adultério é a prática, ou seja, o ato sexual com outra mulher. Nunca adulterei. Nesse sentido, estou limpo. Nunca adulterei. Nunca tive relação com outra mulher a não ser a minha esposa. Mas quando Cristo diz, porém, se no teu coração, na tua mente, olhar e desejar, sexualmente já adulteraste. E aí eu olho para a minha vida, eu olho para o meu passado, como é que eu posso escapar disso? Os irmãos estão entendendo, né? O que eu estou falando? Estou sendo bem aberto com vocês. Porque se alguém chegar aqui, só teve um que não fez isso, que foi Cristo. Cristo não. Cristo ele não pecou em nada. Mas até numa propaganda de televisão que a gente olha e aparece uma mulher seminua no carnaval, você tem que mudar o canal. É ou não é? Porque se você não mudar, você peca. A não ser que o cabo não seja homem. Não é verdade? Estou mentindo? Porque se for homem, ele vai ter que mudar. Claro, para não pecar, ele tem que mudar. Se passa uma mulher seminua na rua, a carne, ela vai querer que você olhe e deseje. Mas o que é que você faz? Você vai ficar olhando como crente? Não. Você vai desviar o seu olhar. Porque se você ficar olhando, você vai pecar. Lembrem-se que o próprio Cristo diz, vigiai e orai, para não entrardes em quê? Em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diga, meu irmão Roberto. Pois é. O ver, o não ver, isso é impossível. Você está andando na rua, você está vendo um bocado de coisa. Mas fixar o olhar e desejar e manter-se desejando, ou produzindo seus pensamentos, gerando, deixando que a cobiça, ela cresça no seu coração, poderá te levar ao pecado e o pecado à morte, como Tiago diz. Então, irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Ninguém é capaz de cumprir a lei, porque a lei não é algo externo apenas. A lei, ela envolve o coração, envolve a nossa alma, o nosso homem interior. Cuidado para vocês não saírem daqui dizendo que eu adulterei, né? Na prática, né? E está sendo mais gravado, né? Na prática nunca, graças a Deus. Nem quero jamais, Deus me livre, porque destruiria a minha vida e a vida da minha família. E luto constantemente e oro para estar firme, para também jamais adulterar com o pensamento. Mas é uma luta, é ou não é? É uma luta, é uma batalha, porque eu sou homem, você é mulher, e você sabe o mundo que nós vivemos como é difícil. Diga, irmão Rodrigo. Se você quebrar um dos mandamentos, você já é réu de juízo, você já é merecedor de condenação. É isso que Tiago vai dizer no capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 14. Por isso que nós somos incapazes de cumprir a lei. E é isso que Paulo vai dizer. Vamos lá, verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, então, depois do concílio lá, que eles tiveram lá, a reunião, e foi aprovado que os gentios não deviam cumprir com a lei de Moisés, a não ser a lei moral, mas que deveriam afastar da comida sacrificada aos ídolos, dos ídolos, né, da imoralidade sexual, e também se afastar do sangue de carnes idolatradas. Eu estou no versículo 11, viu? Aí, provavelmente, foi nesse meio termo entre o término do concílio e o começo da segunda viagem missionária de Paulo. Aí Paulo estava lá pastoreando a igreja de Antioquia, juntamente com Barnabé e outros. Foi ali onde os irmãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, lembram? Era uma igreja gentia, era uma igreja formada por gregos, a igreja de Antioquia, Antioquia da Síria. Era uma igreja forte, era uma igreja que tinha crescido muito, muitas vidas tinham se convertido, e Paulo estava lá. E provavelmente eles estavam fazendo uma festa. Que festa? A festa do amor, as festas ágapes. Sabe que festa é essa? É aquela festa que Paulo fala no capítulo 11 de Coríntios, 1 Coríntios. Quando os irmãos se reuniam para celebrar a ceia, antes eles faziam uma refeição. Como nós fazemos, cada um levava alguma coisa para comerem juntos no local da congregação.
Eles faziam uma refeição junto, eles comiam junto, eles bebiam junto, e muitas vezes eles terminavam essa festa, que era chamada de festa do amor, com a celebração da ceia do Senhor. Então foi numa festa dessa, Pedro estava lá alegre, participando, comendo com os gentios, juntamente com Barnabé, com outros judeus, em comunhão, porque a barreira que separava o judeu e o gentio tinha sido derrubada por causa de Cristo, porque todos são irmãos por meio do quê? Por meio da fé. Não há barreira racial, não há barreira social, não há barreira nenhuma. Em Cristo nós somos uma só família. Não importa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é japonês, se é russo, se é americano, se é africano, não importa. Em Cristo nós somos uma só família, a família de Deus, o corpo de Cristo. E aí estavam lá juntos, veja aí capítulo 2, verso 11, quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Primeira coisa que Paulo vai dizer foi o problema que aconteceu naquela festa, naquela comunhão. Eu tive que chegar olho no olho, olhando para Pedro, diante dele, e exortá-lo, corrigi-lo na frente de todo mundo. Por quê? Porque Pedro era um dos maiores líderes da igreja. E se ele tomasse aquela atitude errada, ele iria influenciar a quem? A muitos. Então Paulo precisava corrigir ele diante de todos, para que ele se arrependesse e o evangelho não fosse prejudicado. Continue a leitura. Paulo vai explicar por que ele resistiu a ele face a face. Resistir, irmãos, aqui há a ideia de resistir um ataque. Quem era que estava sendo atacado? Era Paulo? Não, era o evangelho. Por quê? Ele vai dizer o que estava acontecendo. Verso 12 ao 14. Ele diz, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, eu estou em Gálatas, capítulo 2, verso 12. Ele diz, com efeito, antes de chegarem alguns judeus da parte de Tiago, da igreja de Jerusalém, comia com os gentios. Pedro comia com os gentios, estava lá em comunhão. Ele, como judeu, estava comendo com os gentios, povo da igreja. Quando, porém, chegaram esses irmãos lá, ou falsos irmãos, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, ou seja, fizeram a mesma coisa que Pedro fez, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então, irmãos, o que é que aconteceu aqui para vocês entenderem muito bem? O judeu, há regras em Levítico capítulo 11, sobre o que o judeu deve comer. E, além disso, os mestres da lei, eles acrescentaram muitas outras coisas. Para vocês terem ideia, quando um judeu ia comprar carne no mercado, ele procurava saber de onde a carne vinha, se a carne tinha sido um sacrifício a ídolo, se quem matou o boi e partiu aquela carne era um pagão. Era uma série de coisas, uma série de regras cerimoniais que os judeus ensinavam desde cedo a seus filhos. Então eles praticavam rigorosamente com medo de serem contaminados cerimonialmente, diante de Deus, porque eles levavam muito a sério isso. Mas vocês precisam entender que essas coisas ficaram para trás. Por quê? Porque elas apenas apontavam para Cristo. O Antigo Testamento nos conduz a Cristo. Essas coisas são sombras. Quando Cristo veio a realidade. Tudo isso nos aponta para olhar para Cristo como nosso Salvador. A lei nos conduz a Cristo. Mas eles não tinham entendido isso muito bem. E aí Pedro estava lá em comunhão com os irmãos, comendo com eles, como um judeu. Se fosse um judeu judaizante, que não conhecesse a Cristo, ele não faria isso em hipótese alguma. Mas ali eram irmãos, todos irmãos, e não havia nada que separasse eles. Pedro estava lá, e quando chega os de Tiago, que provavelmente são os mesmos homens do capítulo 15 de Atos, que Paulo chama de os da circuncisão, eram judeus que tinham aceitado Cristo pela fé, mas que achavam que tinham que
crer em Cristo, mas também cumprir com todas as determinações da lei. E Paulo vai dizer que não, somente Cristo é suficiente. Somente Cristo é suficiente. Paulo vai defender isso, o verdadeiro evangelho é esse. Somente Cristo é suficiente. Não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Foi Ele quem pagou pelos nossos pecados. Somente Ele pode nos salvar. Foi Ele quem disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não há salvação fora dele. Não há nada que você possa fazer para ser salvo, mas Ele fez para nós sermos salvos, abraçando Ele, a obra dele, pela fé no que Ele realizou por nós. Então, se você acha que uma calça comprida, que um paletó, que uma saia vai lhe salvar, você está completamente enganado. Somente Cristo pode lhe salvar. Agora, a verdadeira salvação envolve em santificação, transformação de vida, que vem com o tempo. Nós vamos ver isso aqui mais na frente. Então veja que ele diz aqui que Pedro se afastou, chegaram os judeus, ele estava comendo e de repente ele se afasta dos irmãos. E quando ele se aparta dos irmãos, ele como líder influencia outros que estavam ali, até mesmo Barnabé. Veja na sua Bíblia aí. Por favor. Versículo 14. Olha o que Paulo diz: quando vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Essa é a exortação. Paulo fala na frente de todo mundo. O que é maravilhoso aqui é que Paulo, quando ele tem de corrigir o seu irmão, outro pastor, outro obreiro, ele não esperou Pedro sair para falar mal de Pedro, para falar do erro de Pedro, mas ele corrigiu Pedro face a face. Ele foi direto a Pedro e corrigiu. Isso é algo que nós precisamos aprender. Se tivermos alguma coisa para corrigir nossos irmãos ou alguém, nós temos que ir a essa pessoa, face a face, com amor. A palavra aqui, irmãos, de que ele resistiu Pedro, não é uma palavra de desrespeito. Paulo corrigiu Pedro respeitosamente. Aí você me pergunta: mas pastor, por que ele corrigiu na frente de todos? Porque Pedro errou na frente de todos. E como Pedro era um exemplo e iria influenciar todos aqueles que estavam ali, já estava influenciando, Paulo precisava corrigi-lo naquele momento. Porque Pedro estava tomando uma atitude que estava afastando ele da verdade. Que verdade? A verdade do Evangelho. E qual é a verdade do Evangelho? Que a nossa salvação ela acontece por meio de quem? De Cristo. E se é por meio de Cristo, não há segregação racial. Se é por meio de Cristo, não há separação racial. O judeu não é melhor do que o gentil em nada. Então ele pode comer com ele. Em Cristo, os dois devem estar juntos. Mas o que aconteceu? Pedro se afastou. Estava ali comendo, aí foi se afastando, parou de comer, de repente saiu de perto da mesa dos irmãos, e aí outros judeus se afastaram também, e o que é que aconteceu? Aí Paulo diz: como é que pode? Se tu sendo judeus, ele faz a seguinte pergunta: como é que pode, Pedro? Se sendo tu judeu, vives como gentil, e não como judeu, ele não estava vivendo como gentil? Ele não estava comendo como gentios? Ele não estava vivendo pela fé em Cristo? Ele não estava dependendo mais das obras da lei. Ele estava dependendo, para a sua salvação, para a sua vida, da fé em Cristo Jesus e nada mais. Então você não está vivendo como um gentio que crê? Você não crê da mesma forma em Jesus Cristo como seu Salvador? Porque agora você está querendo que os gentios, ou obrigando os gentios a viverem como judeus? Como assim? A partir do momento que aqueles irmãos que ali estavam, visse Pedro, que era o líder da igreja, se afastando, eles iriam perguntar o quê? O que é que está errado? Por que tu não estás comendo com a gente? Aí Pedro poderia responder: não, porque a comida é impura para os judeus. A carne que vocês estão comendo é impura para nós. E aí aqueles irmãos iam dizer: e o que é que nós temos que fazer para obedecer igual a vocês? Ah, vocês vão ter que cumprir a lei de Moisés. E nisso eles iriam se afastar do que, irmãos? Do Evangelho. Porque Paulo disse o quê?
que toda comida deve ser recebida com graça. Devemos agradecer, e não importa qual seja, ela é abençoada e é dada por Deus. Veja, Pedro sabia disso, irmãos. Abra sua Bíblia em Atos. Veja a visão que Pedro teve. Olha o que aconteceu com Pedro. Estou no versículo 14, tá? Pedro tinha recebido uma revelação, Atos capítulo 10, verso 28, verso 9, aliás. Abrem Atos, deixa marcado aí em Gálatas. Eu sei que explicar um texto bíblico não é fácil, porque a gente tem que ir para lá e para cá, mas pelo menos vocês têm uma compreensão mais ampla. Atos capítulo 10, Lucas está narrando aqui o ministério dos apóstolos. Atos 10, é só voltar algumas folhas, deixa marcado Gálatas 2. Veja, por favor, o versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, meio-dia, né, já perto do almoço, Pedro estava com fome. Estando com fome, quis comer, mas a comida não estava pronta, né? E aí o texto diz, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Pedro teve essa visão, porque estavam chegando pessoas lá, que iriam pedir ajuda a ele, para ele ir na casa de um gentio chamado Cornélio. E ele vai visitar esse gentio, vai para a casa desse gentio, come com eles, prega o evangelho para eles, e ali o povo se converte. Deus leva Pedro para pregar para os gentios, e os gentios se convertem. E Pedro entende que a salvação não só é para os judeus, mas é também para os gentios, e que não há mais nenhuma separação, porque a salvação depende exclusivamente da obra de Cristo, e de nada mais. Vá para o capítulo 15 de Atos, veja a palavra de Pedro aí, no concílio, na reunião em que eles estavam discutindo esse assunto. Capítulo 15 de Atos. Estou muito rápido, irmãos? Não, né? Eu sei que é difícil vir para a igreja estudar a Bíblia, né? Já cansado do dia. Mas se eu não ensinar a vocês, quem vai ensinar, né? Aí vocês vão ligar a televisão em casa, aí vão ver um bocado de bobagem, né? Se ligar em determinados canais, aí vocês vão ver o cara fingindo, né, que é um drogado, e o falso pastor lá, você gosta de cocaína? Aí manda o camarada cheirar, o camarada, eu quero, vou orar por você, aí ora, aí bota para ele cheirar de novo, aí ele começa a fingir que está vomitando, né? Essas palhaçadas a gente vê na televisão, né? E coisas a mais que a gente não deve nem pensar, né? Porque só faz raiva, né, ao nosso coração. Mas aprender a palavra, irmãos, é difícil, viu? Nós temos que estudar a palavra. Mas também quando nós começamos a conhecer essa palavra, nós vamos estar firmados de tal maneira que nada poderá nos abalar, nada. A nossa fé estará firme somente em Cristo. Porque o meu desejo para vocês é que a firmeza de vocês seja em Cristo. Não é em pastor nenhum, não é em igreja nenhuma, mas é em Cristo. E a gente só conhece Cristo através da sua palavra. Veja o capítulo 15 de Atos. No versículo 9, olha a palavra de Pedro. Pedro diz aqui, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Veja, vamos ler a partir do verso 7. Havendo grande debate entre Paulo, Barnabé e os judaizantes, aqueles judeus que queriam que os crentes gentios se circuncidassem. Verso 7 aí, olha. Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos,
Vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu, separação ou distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos, que fomos salvos pelo que, irmãos? Pela graça do Senhor Jesus, como também os gentios foram, aqueles foram. Está aqui a palavra de Pedro. Pedro sabia que os gentios eram salvos pela mesma fé que eles tinham em Cristo. Por que ele se apartou agora deles? Por quê? Não era porque ele não conhecia a verdade. Sabe por quê? Porque ele teve medo. Veja o texto que diz que ele temeu os que chegaram, temeu a sua reputação, temeu que falassem mal dele. Sabe quando você não defende o evangelho porque teme, ser criticado pelos amigos, pelos colegas? Sabe quando você teme defender a verdade do evangelho pelo que as pessoas vão falar ou criticar você? Você não se posiciona porque você tem medo. Pedro era um homem de fé, foi um exemplo de fé, teve seus momentos de fraquezas, mas isso mostra, irmãos, que a nossa vida ela não segue numa linha linear. A nossa vida cristã, ela segue numa linha diagonal. Há uma diferença, não dá? Não há? A nossa vida cristã, ela não é sempre assim, não. Ou sempre assim, não. Ela vai crescendo, mas depois, tem uma caída, aí caminha, aí cresce um pouquinho mais. Foi assim com Pedro. Senhor, eu morro por ti, negou o Senhor. Depois o Espírito Santo desce sobre ele, ele tem uma coragem de pregar, não tem medo da morte, é preso. Um anjo tira ele da cadeia, se mantém o líder dos apóstolos, prega o evangelho, não tem medo da morte, mas agora ele vacila novamente. Não é um grande vacilo, mas ele vacila. Ele se torna temeroso. Veja no versículo 12, volte para Gálatas, por favor, capítulo 2. No versículo 12, no finalzinho, Gálatas capítulo 2, verso 12, ele diz o texto, porém quando chegaram os de Tiago, afastou-se, Pedro se afastou e veio apartar-se, por quê? Temendo os da circuncisão. Teve medo, irmãos, de que a reputação dele fosse manchada diante dos judeus, mas fazendo isso, ele estava prejudicando o evangelho. E Paulo está dizendo que o evangelho de Cristo, ele está acima de todas as coisas. Não importa o que aconteça conosco, nós temos que manter a pureza do evangelho. A pureza do evangelho. E a pureza do evangelho é: Cristo morreu por mim e eu sou pecador. Sem Ele eu estou perdido. Não há nada que eu faça para me salvar, a não ser receber de graça, pela fé, a salvação que Ele já realizou por mim. Amém? Isso é difícil para nós, né? Porque a gente sempre quer fazer alguma coisa, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta a você. Se nós fôssemos salvos pela obra, quem aqui teria a convicção da salvação? Se nós fôssemos salvos pela nossa obediência a Deus, quem aqui está seguro? Você pode dizer hoje, olha, eu sou obediente, pela minha obediência eu mereço ser salvo. Quem aqui garante isso? Você garante? Garante, minha irmã Terezinha? Tenta, né? Aí quando vai bem, aí vem um pensamento, vem uma raiva. É verdade. Aí nós temos que correr para quem? Para Cristo, para a cruz. É sempre assim. Você vai bem, aí quando você acha que você está com aquela bola toda, aí vem um camarada no carro, você está dirigindo, aí te dá um trancão, aí sobe aquela ira no teu coração, aí você diz, se eu pegasse no pescoço desse indivíduo. Não é verdade? Vem aquele desejo de amaldiçoar, não é? Ou quando discute com o marido, ou o marido com a esposa, aí vem na mente, eita, infeliz, como é difícil, não é verdade?
Ou só tem santo aqui extremamente puro que já está chegando na glória? Não é? Com certeza não. Diga, irmã Terezinha. É verdade. A nossa vida, irmãos, ela mostra diariamente o quanto nós carecemos da graça de Cristo para a salvação. Porque quando eu peco, eu corro para quem? Para Cristo. Me perdoe, Senhor. Me ajude a vencer o meu pecado. Se eu caio novamente, eu corro para quem? Para Cristo. Porque Ele morreu pelos meus pecados. E é essa fé em Cristo, não somente uma fé que eu tive no passado, mas uma fé que permanece pelo resto da vida. E um arrependimento que permanece pelo resto da vida. Ah, não, eu criei e me arrependi e vou viver de qualquer forma. Não. A vida do crente, ela é esse processo de crescimento. Se ele verdadeiramente foi salvo, se ele foi justificado, então verdadeiramente essa justificação vai produzir santificação. Ele não vai ser um crente hipócrita, mas ele vai ser um crente que tem suas dificuldades, seus pecados, e vai lutar contra o pecado o resto da vida. Vai ser uma guerra na sua alma, no seu coração, na sua vida. Então, Paulo ele resiste a Pedro, e diz a Pedro que com aquela atitude ele estava se afastando da verdade do Evangelho, porque ele estava causando divisão, uma divisão que não existia, porque tanto judeus como gentios precisavam da fé em Cristo para serem salvos. E comer ou deixar de comer não significava mais nada, isso já tinha caído por terra em Cristo Jesus. Então, irmãos, veja o verso 15. Paulo agora, a partir do verso 15, ele vai mostrar claramente a salvação, quando ele diz, nós judeus, Gálatas 2,15, nós judeus, está falando deles como judeus, sua nação, ter nascido ali, ter aprendido a lei, as promessas, desde o Antigo Testamento, vindo da família de Abraão. Ele diz, nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, ou seja, nós tínhamos a revelação da lei, e não vivíamos uma vida de pecado como os outros povos viviam, porque Deus se revelou a nós, olha, desde muito tempo. Então Paulo está dizendo isso, verso 16, sabendo contudo, que o homem não é justificado, veja, está no passivo, quem justifica é Deus, não é justificado por obras da lei, ele repete, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido, olha, nós que somos judeus, ele diz, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei o quê? Ninguém será justificado. Paulo está dizendo aqui que a justificação só é possível por meio da obra de Cristo. É de graça, é graça de Deus pelos méritos de Cristo. Deixa eu perguntar a vocês, o que é ser justificado? Eu quero ouvir aqui de vocês. O que é ser justificado? Tenho medo de falar não, viu? Fique à vontade, porque eu sei que vocês sabem. Falem com as palavras de vocês, não é para falar igual Calvino ou Lutero, né? Igual aos teólogos, né? Ou Augusto Nicodemos, ou, né? Ou Hendrickson, não. Falem como vocês entendem. Rodrigo. Ser justificado é ser declarado justo, certo? O que é ser declarado justo? Pode pensar no direito, que eu sei que você conhece bem. Correto. Ele deixa de ser o quê, então? Culpado. Sem Cristo, a Bíblia diz que nós estamos debaixo da ira de Deus, somos filhos da ira e somos o quê? Culpados, porque somos pecadores. Ser justificado é você sair desse estado de culpa e passar para um estado de não culpa, de liberdade. É como se um juiz, Deus como juiz, você fosse o réu, está diante do juiz para ser sentenciado, e alguém chega justo, sem culpa nenhuma, e assume a tua culpa para que o juiz possa te dar a liberdade. Pode acrescentar, viu, Roberto, se eu tiver
Estou caminhando bem, né? Ok. Então, a justificação é justamente isso, é aquele ato gracioso de Deus, pelo qual, tão somente pela obra de Cristo, a base da justificação está na obra de Cristo, porque veja, Deus não deixa de ser justo não, viu? Deus está punindo o pecado, Ele não pode deixar de punir o pecado não, a questão é, ou o pecado é punido em nós, ou o pecado é punido no nosso substituto, porque Deus é o justo juiz, Ele tem que punir. Houve queda, houve pecado, Deus não pode deixar de punir. Não vá nessa que Deus é amor, no final de tudo todo mundo vai ser salvo, Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo e vai ser uma maravilha. Isso não vai acontecer, isso não é bíblico. A Bíblia diz, ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo, porque Ele é fogo consumidor. O dia do juízo vai chegar, já está estabelecido, e Ele vai julgar todos nós. Jesus mesmo diz que Ele dividirá as ovelhas dos bodes, e as ovelhas Ele vai dizer, vinde benditos para o reino de meu Pai, e aos bodes Ele vai lançar nas trevas. A Bíblia fala de uma segunda morte, da morte eterna, em Apocalipse 20, a partir do verso 11, o grande trono branco, onde se levantará toda a vida das pessoas, e uns, sim, receberão a vida eterna por causa de Cristo, e outros a morte eterna, porque não tem Cristo como seus substitutos. Deus vai julgar o pecado, e o salário do pecado é o quê? É a morte no sentido pleno. Então, se o homem crer em Cristo, essa morte que é para ele, já foi lançada em Cristo, já foi imputada em Cristo, e a justiça de Cristo foi imputada sobre esse pecador. Então ele não será mais condenado, porque seus pecados já foram pagados, já foram pagos, né? Já foram pagos na pessoa de Jesus. Mas se você não tem Cristo e permanece com os seus pecados, são esses pecados que serão pagos. Quem é que vai punir esses pecados e em quem? Deus punirá esses pecados em mim e em você, se nós não tivermos Cristo. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Ser justificado, irmãos, é justamente o ato gracioso de Deus, com base na mediação de Cristo, na obra de Cristo, que Cristo consumou. Ele declara você e eu justos em Cristo. Nós somos justos. Na verdade, a justificação forma um contraste com a condenação. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Deixa marcado aí, Gálatas. Eu não vou prosseguir até o final não, viu? Eu vou parar aqui para não ficar tão cansativo. Não tem problema não, a gente termina na próxima semana. Entendendo isso aqui, já demos um grande passo. Romanos capítulo 8, veja que a justificação, ela faz um contraste com a condenação. Porque ser justificado é ser livre da culpa. E eu só sou livre da culpa porque a minha culpa foi lançada em Cristo. Os meus pecados que eu deveria pagar por eles foram pagos por Cristo. É como se você tivesse uma grande dívida impagável e Ele veio e pagou por você, para que você fosse livre. Não somente isso. Olha que coisa interessante, eu vou dizer a vocês daqui a pouco, eu vou contar uma historinha para vocês entenderem o que é a justificação e a santificação. Olha só, capítulo 8 de Romanos, verso 1, o que é que diz? Alguém pode ler? Pronto. Veja, agora, Romanos 8:1, não há mais nenhuma condenação. Para quem? Somente para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que creem em Cristo. Agora veja o versículo 33 desse mesmo capítulo. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então Deus me torna justo ou livre de culpa, livre da ira dele, a partir do momento que eu recebo Cristo por meio da fé, porque quando eu recebo Cristo por meio da fé, a obra que Cristo fez, a morte dele é imputada sobre mim, a justiça dele é imputada, é lançada na minha conta. Isso é um ato legal, ou federal, né? Podemos usar. Isso é um ato legal, federal, é forense.
Assim como Adão pecou e o pecado dele foi lançado em nossa conta, assim Cristo assume os nossos pecados e a justiça dele é lançada em nossa conta. Mas na conta de quem? Daqueles que creem nele. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo a mensagem do Evangelho? Como ela é simples, mas ninguém prega. É só bênção, vitória, vem para cá para ser curado, para isso, para aquilo, mas não entendem o Evangelho. E se você entender o Evangelho, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres, irmã Mônica. É porque, olha, o batismo infantil, a pergunta dela é o seguinte: a Bíblia diz que você deve crer. E quando você crê, você deve confessar com a sua boca, com a sua vida, de que você é uma nova criatura em Cristo. Porque a justificação, ela vai trazer outros efeitos, outras consequências em nossas vidas que Deus realiza, como a obra da santificação. Então, uma criança, quando é batizada, ela é batizada porque o que está por trás desse batismo é uma falsa compreensão da salvação. Porque, infelizmente, a Igreja Católica, ela acredita que o batismo tem o poder de salvar. Vocês estão entendendo, né? De que o batismo, esse ato de lavar a criança, ou de jogar a criança na água, ou de jogar água na cabeça dela, esse sacramento tem o poder de salvar essa criança. Só que a Bíblia diz que a salvação é por meio do quê? Da graça de Deus, mediante a fé. Efésios capítulo 2, verso 8. Somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Só que o batismo, pastor? O batismo ele vem após a fé. Porque o batismo é uma confirmação da fé. Então a criança, ela ainda não tem condições de compreender o Evangelho, de entender a obra do Evangelho, de entender que ela é pecadora e que precisa de um Salvador, e que esse Salvador é Cristo. Aí você me pergunta, quando eram que as pessoas eram batizadas por João Batista? Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos e crede. E aí os que se arrependiam e criam, iam ser batizados por ele. Depois que vem Cristo, aí ele não entende. Como é que ele vai batizar Cristo se Cristo não tem pecado? Se Cristo não tem de que se arrepender? Aí Cristo diz, faça, porque está ordenado para você fazer. Aí alguns acham que o batismo de Cristo tem um efeito contrário. Veja só, qual é o simbolismo do batismo? É que a pessoa entra suja na água e sua sujeira fica onde? Simbolicamente. O batismo, você entra na água e quando você recebe aquela água do batismo, é como se os teus pecados, simbolicamente, fossem purificados. E essa sujeira fica onde? Fica na água, simbolicamente. Aí Cristo entra na água para ser batizado. Mas o batismo dele tem um simbolismo oposto. Ele não tem pecado, entra puro dentro da água que está suja, para que receba sobre ele a sujeira dos outros. Não é essa a morte dele? Ele não vai assumir os nossos pecados? Vocês estão entendendo? Provavelmente o simbolismo do batismo do Senhor é oposto, porque ele não tem pecado. Qual é a mensagem de Jesus? Arrependei-vos e crede, porque o reino, né? O reino é chegado entre nós. E aí quem se arrependia e cria era batizado pelo Senhor. Então o batismo, ele está relacionado à fé. Eu só devo ser batizado para confirmar a fé que eu já tenho em Cristo. O batismo não salva ninguém. Porque se o batismo salvasse, o ladrão da cruz não seria salvo. O ladrão da cruz estava lá do lado do Senhor e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus Cristo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aquelas pessoas que creem em Cristo e que morreram antes sem o batismo, também foram salvas. O batismo, ele serve, irmãos, para fortalecer a fé daquele que é batizado e também fortalecer a fé da igreja. O batismo também serve como um selo. É como se no batismo fosse um casamento público. É como se você estivesse firmando uma aliança pública com Cristo através do batismo. Como numa cerimônia de casamento.
você firma uma aliança pública com a mulher ou com o homem da sua vida. O batismo é essa confirmação pública de uma aliança que você tem com Deus, com Cristo. Você está dizendo que você agora é a noiva. No batismo, todos nós somos noiva, viu? E Ele é o noivo. Nós somos a igreja dele. É essa confirmação. Amém? Consegui responder você, Mônica? É por aí, viu? O caminho é esse. Então, só para a gente encerrar, o que é a justificação? É o fato de que, por causa do pecado, eu sou pecador, sou culpado e mereço a condenação. Aí Deus, pela sua graça, envia o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse seu Filho vem, assume a minha culpa, morre por mim. Meus pecados são punidos pelo Pai nele. Ele ressuscita, ou seja, o Pai aceita a obra dele, e agora todo aquele que o recebe pela fé, recebe perdão de seus pecados, porque seus pecados já foram punidos na pessoa de Jesus. Essa é a justificação. E a santificação? O que é a santificação? A santificação, irmãos, é um processo, enquanto que a justificação, ela diz respeito à imputação, ou seja, a culpa do pecador é lançada sobre Cristo, e a justiça de Cristo é lançada sobre o pecador, como em Romanos capítulo 5, verso 18 e 19. A santificação é uma consequência para quem é justificado, é um processo por toda a vida terrena, e é o Espírito Santo que opera essa santificação em nós. Deixa eu dar um exemplo aqui que o autor, o Hendricks, se dá muito interessante. Ele diz o seguinte: imagine um réu, que você seja um réu, merecedor de morte, é culpado, você não é inocente, você é culpado, eu sou culpado, estamos diante do juiz, e o juiz está para decretar a sentença de morte. Aí vem um justo, sem pecado nenhum, que é Jesus Cristo, assume a nossa culpa, e o juiz decreta a morte a esse justo, para que você agora tenha liberdade. Então você deixa de ser culpado e passa a ser livre, porque alguém te substituiu e pagou pelo seu pecado, recebeu a culpa no seu lugar. Só que não para por aí não, viu? Entra a questão da santificação. Aí quando você sai ali do júri, quando você sai ali do tribunal, o juiz vai lá fora, pega você pela mão, leva para a casa dele e vai criar você como um filho. E vai ensinar a você e implantar em você um caráter justo. E aí você que era mau passa a ser transformado pela obra do Espírito. Essa é a santificação. Só é santificado quem primeiro é justificado. Não existe santificação sem a salvação em Cristo, sem a justificação. Como é que eu adquiro a justificação, pastor? Crendo na obra do Senhor. Como Efésios 2:8. Somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Abra para a gente encerrar em Romanos 3. Paramos no verso 16, viu, irmãos? De Gálatas 2. Vamos encerrar com Romanos 3, verso 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante o quê? A fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém? Que Deus nos abençoe. Próxima semana a gente dá continuidade. Mas deixa eu fazer uma pergunta a você. Como é que você é justificado? Você vai sair daqui hoje entendendo o quê? Por meio de quem? De Cristo. Da obra dele, que foi realizada
por mim e por você. Você pode alcançar a salvação ou a justificação pelas suas obras ou pela obra da lei? Pode. Por que não pode? Porque a lei é falha? Não. Porque nós somos pecadores. A lei é santa, a lei é justa. Quando nós somos justificados e salvos por Cristo, nós passamos a cumprir a lei moral, pela graça dele. Falhando, capengando, tropeçando, mas o Senhor nos levantando, nos ajudando e a gente crescendo e caminhando em santificação. Amém? Que Deus nos ajude, porque Ele nos deu os meios para o crescimento. Quais são os meios? A oração, a palavra, a comunhão com a igreja, o jejum e outros meios para a gente continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Não falta quinta-feira para a gente dar continuidade a esse estudo. Eu não vou me alongar mais, já chegou no horário, eu acredito que já é o suficiente para nós. Amém? Então, cuidado, se alguém chegar para você, as testemunhas chegarem para você com aquela revistinha sentinela, dizer, está aqui as leis, você tem que obedecer às leis para ser salvo. Espera aí. A minha salvação, tudo que está aqui no Antigo Testamento, está me fazendo olhar para Cristo. Porque o que essas leis me dizem é que, sim, eu tento cumprir essas leis, mas eu sou incapaz de cumpri-las, porque eu sou pecador. Por isso que preciso de um Salvador. Porque senão nós estaríamos perdidos. Porque se nós fôssemos capazes de cumprir a lei, então por que Cristo teria vindo? Bastava cumprir a lei, que nós seríamos salvos. Mas como ninguém é capaz de cumprir a lei, somente Ele foi quem cumpriu, então somente por Ele nós seremos salvos. Louvado seja Deus por isso. E não somente cumpriu a lei, mas também sofreu a nossa morte e pagou pelos nossos pecados. Que Deus nos abençoe, nós vamos orar.